Desejo que a graça de Cristo e a paz do nosso Senhor alcance a sua vida e alcance o seu lar. Você está assistindo neste momento o Encontro com a Palavra. Mas antes eu gostaria de deixar um recado para você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, que você possa se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar e dessa maneira nos ajudar a propagar o Evangelho do Reino de Deus. Também quero deixar um convite para que você venha nos conhecer pessoalmente. Nada melhor do que nos encontrarmos, podermos nos olhar, nos conhecer, nos abraçar e conviver juntos. A nossa igreja ela tem encontros semanais aos domingos para o estudo da Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9h30 da manhã. Temos classes de crianças de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos. E também no domingo nós nos reunimos na parte da noite, às 7h30, para prestar culto ao nosso Deus. Louvamos, oramos, agradecemos, intercedemos uns pelos outros e, é claro, somos conduzidos à sua vontade pela Palavra de Deus. E toda quarta-feira, irmãos, nós temos aqui na nossa igreja reunião de oração, um tempo muito bom, onde nós nos reunimos com o propósito específico de orar. Além disso, se você vier nos conhecer, você vai ver que existem outras tantas atividades que fazemos em família de Cristo. Por isso, mais uma vez, deixo aqui o convite para você. Vem conhecer a nossa igreja, vem conhecer esse povo que é povo de Deus. Que em nome de Jesus você será muito bem recebido e acolhido em nosso meio. Que Deus te abençoe muito, que o Espírito Santo conduza a sua vida, especialmente agora no encontro com a Palavra. Até mais. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós estamos estudando no nosso encontro com a Palavra a respeito do Espírito Santo e o poder do Espírito através da Igreja. E hoje nós queremos falar a respeito do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Por isso, eu quero convidar os irmãos, neste momento, a abrir suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos 21 e 22. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Não há nenhum registro de milagres, de manifestação de poder de Jesus Cristo sem antes desta passagem. Em todos os evangelhos que registram este momento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, ao qual nós lemos, e no Evangelho de Marcos, Jesus dá início ao seu ministério como o Messias prometido, como o libertador, aquele que viria para resgatar o povo de Israel e toda a humanidade, depois deste acontecimento. Depois que o Espírito Santo desce sobre Jesus, então ali se inicia o seu ministério. Então podemos claramente entender que nem mesmo Jesus deu início ao seu ministério aqui na terra sem antes ser cheio do Espírito Santo, para que ele conseguisse realizar os milagres que ele realizou, os sinais que ele operou. Era preciso estar revestido de um poder sobrenatural, de um poder
que não provém da força humana e nem da sabedoria intelectual do homem, mas sim do poder sobrenatural, da sabedoria sobrenatural que vem de Deus. Então, Jesus, como nós sabemos, ele era 100% homem e 100% divino. E estando aqui neste mundo como homem, ele estava sujeito às mesmas limitações que todo ser humano passa. Há versículos que registram que Jesus sentiu fome, que Jesus dormiu, que Jesus sentiu sede, que Jesus chorou, que Jesus sentiu tristeza, compaixão. Então tudo aquilo que envolve a nossa natureza humana, o nosso Senhor Jesus, ele estava sujeito. E para que ele pudesse realizar os milagres que ele realizou, ele precisava deste poder sobrenatural que provém do Espírito Santo de Deus. E logo após ele receber ali o Espírito Santo, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus estava cheio do Espírito. E este poder guiou Jesus para ser tentado no deserto. O que nós também podemos entender aqui, que se queremos vencer as tentações, se queremos sair vitoriosos nas tentações que passamos em nosso dia a dia, em nossa vida, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito nos capacita, o Espírito nos dá poder para vencermos as tentações deste mundo. O problema de todo cristão não é ser tentado. Todos nós estamos sujeitos a sofrer tentações e não há nenhum problema nisso. Nós não podemos cair em tentação, deixar-nos seduzirmos por ela e entregarmos à tentação. Nós precisamos fortalecer no Senhor e no seu Espírito para vencermos as tentações a qual nós estamos sujeitos. E só venceremos as tentações quando formos cheios do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito, ele preenche a nossa vida com o seu poder, com a sua presença, não somente para operarmos milagres, operarmos sinais, mas também nos dá força e nos capacita para vencermos as tentações deste mundo. Um cristão que não é cheio do Espírito, um cristão que não tem a plenitude do Espírito em sua vida, ele não pode, ele não consegue resistir às tentações. Então, frequentemente, ele é derrotado por essas tentações e cai em seus pecados. Para vencermos o pecado, para vencermos a tentação, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Lucas continua dizendo que após Jesus ser tentado no deserto pelo próprio diabo e ter vencido a tentação, Jesus entra
em uma sinagoga e começa a pregar. E diz lá em Lucas, no capítulo 4, no versos 18 a 19, que Jesus tomou a palavra na sinagoga, pegou o pergaminho e abriu lá no livro de Isaías e leu a passagem que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós podemos ver aqui, claramente toda a vida e o ministério de Jesus. O Espírito Santo agindo desta maneira na vida de Jesus. Todos os sinais e todos os milagres que Jesus realizou estão inseridos aqui nesses versículos. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, que estava sobre Jesus, está sobre a igreja, ele traz este poder para todos aqueles que são cheios do Espírito, que é evangelizar os pobres. E estes pobres não são somente aqueles que têm uma condição financeira precária, mas pobres são aqueles que são marginalizados pela sociedade, desprezados por este mundo. Essas pessoas que são ignoradas, essas pessoas que são excluídas, esses são os pobres, a qual o Espírito Santo ungiu a Jesus Cristo e a Igreja para pregar o Evangelho da salvação a essas pessoas que vivem nas trevas. Através do poder do Espírito Santo, elas encontrarão a luz. Depois, ele diz que enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar aí a restauração da vista aos cegos. Cativos, libertação. As pessoas que vivem oprimidas, que vivem escravas do pecado, dos seus vícios, da maldade. Essas pessoas estão presas e precisam ser libertas, mas só serão libertas pelo poder do Espírito Santo. E também aos cegos, e não somente aqueles que estão cegos fisicamente, que possuem uma deficiência visual, mas cegos espirituais, que não conseguem enxergar a realidade da vida eterna em Jesus Cristo, que estão cegos pelos seus pecados, pelos seus desejos, que enxergam somente neste mundo a alegria, só enxergam somente em seus vícios a alegria e enxergam somente nos prazeres a sua alegria. Essas pessoas estão cegas e precisam de restauração, precisam ser libertas, precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E quem pode realizar esta obra é o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que agiu através de Jesus tem o poder para agir através da igreja. Então a igreja também foi chamada para evangelizar, para proclamar, e também para apregoar, para pregar a salvação. A igreja, influenciada pelo poder do Espírito Santo, ela tem a autoridade para pregar a salvação em Cristo, somente em Cristo. A salvação dos homens, de toda a humanidade, está em Cristo. E a igreja pode revelar esta verdade, pregando esta verdade, anunciando, proclamando esta verdade, somente pelo poder do Espírito Santo, porque só Ele é capaz de convencer o pecador do seu pecado.
e trazer o arrependimento ao coração do pecador. Então, assim como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus após Cristo ser cheio do Espírito, a igreja precisa deste poder que vem do alto, esse poder do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa buscar cada vez mais a plenitude do Espírito, não para que ela seja conhecida, não para que ela seja poderosa, mas para que o poder do Espírito, através da igreja, alcance os perdidos, alcance aqueles que precisam da salvação em Cristo. Que possamos estar cientes, que possamos estar sensíveis ao chamado do Espírito Santo para as nossas vidas, que possamos entregar o nosso coração, buscarmos em oração e sermos cheios do Espírito Santo, para que esta verdade bíblica seja demonstrada através do nosso testemunho, da nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite todos os dias para sermos cheios do Espírito Santo e para proclamarmos a verdade do Evangelho. Que Deus nos guie, que Deus nos ilumine hoje e sempre. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço e até lá. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os